Vamos ler a palavra do Senhor. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti e nos colocamos na Tua dependência. Que Teu Espírito Santo nos guie a mim, guie o coração da Tua igreja, do Teu povo, ao qual o Senhor apacenta Tuas ovelhas, Senhor Deus. Cuida de nós, nos alimenta nessa hora através da porção das Escrituras que vem do Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta. Você vive em paz? Você goza de paz na sua vida, no seu dia a dia, na sua alma? Como anda o seu coração? Como anda, na expressão aqui do texto, a sua consciência? Ela anda em paz? Muitas vezes, mesmo crendo em Cristo Jesus, nós conseguimos viver uma vida sem paz. Muitas vezes, nós esquecendo do significado da cruz de Cristo, do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, nós terminamos vivendo com assombros interiores. E esses assombros nos tomam. Em nossos dias, a gente tem constatado muito crises de ansiedade, e eu já sofri durante quase um ano com essas crises de ansiedade. Precisei investigar em todos os lugares onde estava a raiz dessas coisas. E Deus, na sua graça, Ele transformou essa situação e eu não tenho mais vivido, não tenho mais sentido essas coisas, mas quando eu passei por isso, eu terminei sabendo de tanta gente perto de mim, pessoas que eram meus amigos, pessoas que eram da igreja que eu estava, que também passavam por essas coisas. Assombros interiores, coisas que tomam a nossa mente, tomam o nosso coração e nos levam a uma vida muitas vezes onde algo dentro da nossa consciência pesa tanto que nós não encontramos paz. Durante essa série que a gente tem trabalhado aqui sobre o livro de Hebreus, nós temos meditado em assuntos maravilhosos. Temos pensado aqui sobre as vantagens
da vida em união com Cristo, ou os avanços que há na vida de alguém que crê na cruz do Senhor Jesus, como isso coloca a vida dessa pessoa numa outra realidade. Eu aqui não estou falando sobre prosperidade ou nada desse tipo, mas de fato as bênçãos que há na vida em união com Cristo Jesus e a superioridade da vida em união com Cristo comparada às sombras do Antigo Testamento, que não eram ruins, mas eram indicativos sobre a vida com Cristo. Então, o livro de Hebreus ele vai estar falando, vai estar explicando ali a igreja dos hebreus, aqueles crentes em Cristo Jesus, que vez por outra eram seduzidos para abandonar a fé em Cristo e voltarem às práticas do judaísmo. O autor dos Hebreus ele vai lembrando, ele vai enfatizando que andar com Cristo Jesus, andar na nova aliança e não mais na antiga aliança, é o caminho da vida do cristão. E a gente tem visto sobre vários aspectos como Cristo é superior para a verdadeira religião. No último domingo, de forma mais específica, a gente viu aqui sobre o sacerdócio, sobre o sacerdote perfeito chamado Cristo Jesus, aquele que de fato faz a mediação do nosso relacionamento com Deus. A gente viu que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram falhos, e a gente vai ver também hoje aqui sobre isso, mas que Cristo ele vem para fazer essa mediação perfeita e nos dar acesso ao Pai. Fomos chamados a desfrutar desse relacionamento com Deus, que foi conquistado por um preço muito alto, preço do seu próprio sangue. O contexto, só a título de lembrete da igreja dos Hebreus, era esse contexto que eu já comecei a falar aqui sobre perseguições. Esses homens e essas mulheres, essas famílias ali que se congregavam ao redor da fé em Cristo, eles, por crerem em Cristo, eles haviam sido perseguidos. Você lembra lá em Atos 8, que a igreja cristã em Jerusalém, ela sofre perseguição e aqueles crentes, eles são dispersos. Então, a igreja, ou esses destinatários aqui dessa carta, esses hebreus, são esse povo que, ora, havia já abandonado as sombras do Velho Testamento, porque haviam crido em Cristo, mas a vida deles não era uma vida nada fácil. Eles haviam perdido o país deles, o lugar onde eles viviam. Muitos haviam perdido parentes, perdido pessoas por causa da perseguição. E agora eles estavam sendo perseguidos por judaizantes, pessoas que se aproximavam deles para seduzi-los a voltar para o judaísmo. Muitos estavam balançados. Muitos estavam pensando, será que eu não posso ter uma religião verdadeira, uma religião eficaz, voltando ao judaísmo? Sabe, Cristo é muito bom, mas está doendo muito isso que eu tenho passado. Será que existe uma outra forma de ter um relacionamento com Deus, no qual eu diga, eu estou satisfeito com o meu relacionamento com Deus, fora de Cristo? Será? Será que isso é possível? Esses homens e essas mulheres estavam aqui fazendo essas perguntas. Deus levanta esse autor, que nós não sabemos quem é, para pastorear o coração desse povo, para dizer a esse povo que não existe outro caminho. Como o Senhor Jesus diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como haver religião verdadeira sem Cristo. Esse era o contexto que aqueles homens viviam. Dentro ainda desse ambiente litúrgico que a gente tem visto aqui no livro de Hebreus, a gente vai falar um pouco aqui sobre o lugar de adoração. Falamos sobre os sacerdotes, mas hoje vamos falar um pouco mais sobre esse lugar onde os sacerdotes trabalhavam em prol da adoração do Deus Santo, e a gente vai tirar as verdades que existem dentro da explicação desse lugar chamado tabernáculo. O que é que isso tem a ver com a vida da igreja dos hebreus,
que já era a igreja cristã, e o que é que isso tem a ver com a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui hoje. Se eu for dar um tema para aquilo que a gente vai refletir hoje aqui, o tema é o seguinte: Cristo, o caminho perfeito para a paz na consciência. Cristo é o caminho perfeito para a paz na consciência. Você vai entender ao longo daquilo que a gente for falando. Bem, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, só alcançava a paz perfeita na consciência ao olhar para além das boas figuras da antiga aliança, para onde essas figuras apontavam. A gente pode listar um número de servos de Deus no Antigo Testamento que você percebe que eles viviam um relacionamento de integridade com Deus, um relacionamento alegre, um relacionamento pela graça, mesmo no Antigo Testamento. Como é que era possível isso? Como é que eles viviam isso? Porque eles olhavam para as leis, eles olhavam para a cerimônia, eles olhavam para os sacrifícios, para tudo que acontecia ali naquela liturgia e entendiam que existia algo além. Entendiam que Deus estava mostrando algo mais profundo, algo superior. Aqueles que entendiam isso viviam pela graça desde daquela época. Mas muitos, infelizmente, não conseguiam ou estavam ainda com os olhos nublados para enxergarem a verdadeira religião em Cristo Jesus desde ali do Antigo Testamento. O autor vai conduzindo esse texto, esse capítulo específico aqui, os seus leitores a perceberem que essa aliança que se expressava, ou as alianças do Antigo Testamento, elas precisavam ainda ser completadas. Ele argumenta de várias maneiras durante o livro de Hebreus, e aqui ele vai deixando claro que tudo que acontecia dentro da adoração, dentro do tabernáculo de adoração do povo judeu, era algo que não trazia ao coração daquelas pessoas uma tranquilidade em relação ao seu relacionamento com Deus. Por exemplo, eles olhavam os animais sendo mortos, o sangue derramado, o sacerdote se purificando, levando lá, a gente vai detalhar isso aqui, mas parecia que aquilo não fazia um sentido completo. Fazia sentido, mas faltava algo. Isso, o autor aos Hebreus vai sugerir que isso não trazia uma consciência no coração daqueles homens, uma consciência tranquila, uma consciência limpa, uma consciência pura a respeito do relacionamento deles com Deus. Havia sempre um medo. Havia sempre uma insegurança nesse relacionamento, a não ser que eles vissem Cristo além dessas cerimônias. O autor, a partir do versículo 1, ele vai explicar como é que isso estava acontecendo e vai nos guiar a entender o verdadeiro significado das cerimônias e como a igreja cristã deve proceder olhando para a antiga aliança e olhando para Cristo Jesus. Vamos ver o versículo 1, que diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, ele começa falando dessa primeira aliança. E eu quero relembrar com você aqui um pouco sobre a aliança. Hoje tive uma aula maravilhosa aqui à tarde. Convido você todo domingo às 4 da tarde estar aqui. A gente está estudando sobre as alianças e o módulo de escatologia, ele não é desvinculado dessas verdades. Ele é totalmente uma continuação aí dessas verdades, onde se fala sobre as alianças. Então você está aí convidado. O primeiro pacto que Deus faz com o ser humano é o pacto da criação, lá no início. E o primeiro aspecto desse pacto era que
Adão como sendo alguém sem pecado e Deus como sendo alguém santo, Deus estabelece com Adão um pacto, e como Adão poderia ser par de Deus aqui nesse pacto, Deus coloca uma responsabilidade sobre ele. E diz: Adão, se você me obedecer, você vai colher as consequências da sua obediência. Mas se você não me obedecer, você vai colher as consequências da sua desobediência. E assim, esse que é chamado também de pacto das obras, ele acontece. E você conhece a história, você sabe que Adão, ele peca, a sua esposa também peca, e a humanidade inteira, a qual Adão representava, ela herda esse pecado, ela se torna pecadora, e o salário do pecado é a morte, a condenação entra na vida da humanidade, porque houve a quebra do pacto por parte de Adão. Mas Deus, que não foi tomado de surpresa por essa situação, ele continua sendo fiel ao seu pacto. E aí ele estabelece um outro momento da sua aliança, que é o pacto da graça. Ele decide, não mais fazendo um pacto com o ser humano que não tinha condições de fazer pacto com Deus, porque ele estava em pecado, ele faz um pacto, ele jura por si mesmo. Ele jura pelo seu próprio nome e diz: eu enviarei aquele que virá e esmagará a cabeça da serpente, e ele terá o seu calcanhar ferido. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele está sendo pregado lá no livro de Gênesis, lá no início da criação, para o primeiro casal. O primeiro casal repete isso para os seus filhos. Deus vai repetindo essa aliança com aspectos, crescendo em aspectos para Noé, depois ele vai repetir essa aliança para Abraão, a Moisés, no pacto da lei, no pacto do testamento, depois com o rei Davi, apontando que Cristo seria aquele rei que viria e reinaria sobre o seu povo. Sempre Deus ele vai relembrando ao povo a sua aliança, a sua promessa, dizendo ao seu povo que ele iria cumprir, que ele salvaria o seu povo através de alguém que derramaria o seu sangue. Esse alguém era o próprio Cristo, e derramaria o seu sangue no lugar dos homens que pecaram lá no início no pacto das obras. Então, se a gente for aprofundando sobre os aspectos das alianças que Deus fez com o seu povo, tem tanta coisa maravilhosa. Eu incentivo você a buscar, a ouvir, a ler sobre esse assunto. Contudo, quando o autor fala aqui no versículo 1 sobre a primeira aliança, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ele não necessariamente está falando que essa aliança era uma aliança ruim, que o fato de existir preceitos, de existir mandamentos, de existir uma lei cerimonial para que aquele povo praticasse ali o seu culto. Nós hoje, com a visão e com esse conhecimento bíblico que nós temos, nós olhamos para trás para a lei e dizemos: isso é algo ruim. Não, a questão que o autor está colocando aqui não é essa. O que o autor está falando à igreja dos Hebreus é que a primeira aliança ela era incompleta, mas ela não era ruim. Nós podemos louvar a Deus pela aliança da lei. Nós podemos louvar a Deus por cada mandamento, inclusive os mandamentos cerimoniais, os mandamentos civis que estavam ali na lei do Senhor, e pelos mandamentos morais que permanecem até hoje. Esses mandamentos de Deus preservavam o povo, organizavam a adoração, falavam sobre Deus de forma muito forte, falavam sobre a santidade de Deus. O autor ele não está falando mal da lei, mas ele está trazendo aqui uma realidade sobre a lei. A lei não tinha um fim em si mesma. Isso, em si mesma.
mas ela apontava para algo muito superior, e ele está doido para falar isso aqui. Ele está doido para que isso entre na mente dos hebreus, para que eles entendam o valor de caminhar pela fé em Cristo Jesus. E aí ele fala sobre preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Quando ele fala essa expressão preceitos de serviço sagrado, ele está falando da operação do culto sacerdotal. Ele está lembrando de como os sacerdotes, eles, de uma forma dedicada, eles realizavam os sacrifícios com muito cuidado ali, levando ou conduzindo o povo a se arrepender dos seus pecados através das ofertas, de animais. Era esse o serviço ali dos sacerdotes. Mas, com essa expressão, o autor dos Hebreus está dizendo aqui que esse serviço era um serviço humano. Era uma iniciativa humana de se fazer religião, baseada em sacerdotes falhos, pecadores, humanos. Ele está querendo deixar isso claro e a gente vai entender por quê. Ele fala também sobre um santuário terrestre. Um santuário terrestre. Ele está dizendo, olha, o santuário era bom. O santuário, ele trazia uma vida ao povo de Israel. O santuário falava sobre Deus. Era um lugar de reverência. Se você vê uma foto uma foto não, né? Só se for da réplica. Mas uma gravura sobre o santuário, você vai entender isso, porque ele se colocava no meio do povo. As tribos de Israel ficavam ao redor ali do tabernáculo, organizadas, todas segundo Deus havia orientado, e o tabernáculo ele ficava no centro, mostrando que a vida do povo de Deus girava em torno da presença santa de Deus. Era essa a mensagem do santuário de Deus, estar no centro, no meio ali do povo, num grande vale, no meio ali daquele povo. Deus queria ser o centro da vida do seu povo. Mas esse tabernáculo, o autor aos Hebreus está dizendo aqui, ele era terreno. Ele era feito de materiais dessa terra. Ele era perecível. E isso passa uma mensagem. Por mais que cada detalhe tenha sido dado para enfatizar a santidade e a perfeição de Deus, o fato dele ser feito de materiais terrenos também mostra que ele era passageiro, que ele tinha uma função, ele tinha um uso. Assim como você usa um copo, não é? Ele é útil para você. Você usa ele, mas de repente você bate e ele quebra. Mas ele foi útil. E durante muito tempo ajudou você a beber água. Mas ele passa. Porque copos, principalmente de vidro ou de cerâmica, eles são passageiros. O autor ele está passando uma mensagem para o adorador hebreu. Ele está dizendo, essas coisas não podem ter um sentido eterno. Tudo que foi feito no Antigo Testamento em relação à lei cerimonial não pode ter um sentido eterno. Vocês não estão enxergando isso. Vocês vão voltar para isso. Quando nós já mostramos para vocês que essas coisas falavam de Cristo, que é o verdadeiro tabernáculo. É aquele que tabernaculou entre nós. Aquele que se fez carne, segundo João 1. E habitou entre nós. Essa palavra é a mesma palavra para tabernaculou entre nós. O tabernáculo falava de Cristo. Os sacerdotes ali trabalhando no tabernáculo também apontavam para o sacerdócio de Cristo. Vocês vão voltar para as sombras quando vocês já têm o dom da sombra. O autor dos Hebreus, com muita vontade, sendo impulsionado aqui pelo Espírito Santo de Deus, ele está explicando essas coisas, porque na verdade ele visava que aquelas pessoas entendessem que existia um tabernáculo celestial.
esse sim, que não era refém das coisas passageiras daqui da terra, dos materiais passageiros. O sacerdote não era um sacerdote que já tinha se envolvido com algum pecado em sua vida, mas era um sacerdote perfeito, Cristo Jesus. Esse sacerdote, esse santuário, esse tabernáculo, ele era celestial. Lá em Apocalipse 11, 19, a palavra de Deus diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A palavra de Deus, não só aqui, como no próprio livro de Hebreus, vai falar que o sacerdote, o tabernáculo, que existia, era uma réplica. Ele era uma cópia. Mas cópia de quê? Existia outro tabernáculo na terra, já havia existido em alguma cultura, em algum lugar, e aí eles fizeram uma réplica e levaram para Israel? Não. O ensino bíblico é que o tabernáculo, ele era uma réplica do tabernáculo que já existe nos céus. Existe um tabernáculo no céu. Mas esse é diferente na sua eternidade, na sua perfeição, no seu sacerdote. Tudo nesse santuário celeste é eficaz. Resolve totalmente o nosso problema. Lembra que o povo, o que o autor sugere é que o povo tinha ainda um problema dentro da sua consciência por causa do tipo de adoração que eles estavam vivendo ali em Israel. O autor dos Hebreus diz que no tabernáculo celestial, quando a gente fita os nossos olhos mais para o alto, olhando para o verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote das nossas almas, Cristo Jesus, e para esse lugar santíssimo que há lá nos céus, aí sim o problema da nossa consciência, ele pode ser resolvido. Olhando para Jesus, olhando para o seu sacrifício perfeito, nossa consciência, ela encontra paz. E a gente vai entender um pouco mais profundamente ainda sobre isso. Eu queria mostrar para vocês agora algumas figuras do tabernáculo, e porque o autor, ele cita nos versículos posteriores esses elementos aqui, a não ser o átrio que eu estou citando, mas também biblicamente. Essa é uma figura, uma gravura do tabernáculo, né? A gente vê aquele do outro lado aí dessa cerca, desse muro, não é? O lugar que se chama átrio. São termos que às vezes no meio evangélico a gente dá significados que não tem nada a ver, né? Então o átrio é esse espaço, esse terreno ali de dentro. Essa parte aqui onde as pessoas entram, o texto bíblico diz que era uma porta, uma única porta, que simbolizava que o acesso a Deus só se daria através de um caminho. Adivinha o que significa isso? Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu sou a porta das ovelhas. A ovelha que entra por essa porta vem, acha pastagem e encontra salvação. Jesus é a porta das ovelhas, e isso está colocado aqui na ordem do tabernáculo, na figura do tabernáculo. Entenda, o Espírito Santo, você vai ver nos versículos abaixo, que o Espírito Santo, quando fala do tabernáculo, ele está falando de Cristo Jesus. Então, as pessoas entravam no tabernáculo, levando os seus animais para serem ofertados. Ali no meio, a gente tem o altar. No meio evangelical, se pensa que o altar é o púlpito, né? As pessoas dizem: o altar, o pastor está no altar. Criança, não suba no altar. Isso aqui não é altar.
Essa aqui é uma madeira, isso aqui é um vidro redondo. Não existe altar aqui. Porque o altar, na verdade, era um lugar onde, quando os sacerdotes realizavam o sacrifício, eles matavam o animal, pegavam o sangue do animal. Esse altar ele tem 4 pontas, assim, parece uns 4 chifres, e eles melavam essas pontas com o sangue daquele animal que estava sendo oferecido. O animal era colocado ali dentro daquele altar que queimava embaixo, era como se fosse uma churrasqueira, a ideia é mais ou menos essa, e aquele animal era oferecido ao Senhor por causa do pecado do ofertante. E quando aquele animal ele morria no lugar daquela pessoa, então aquela pessoa havia feito a sua parte na adoração, que era providenciar a expiação do seu pecado. O condenado deveria ser o pecador, mas quem paga no lugar do condenado era o animal inocente. Então, o altar é esse lugar onde o animal é queimado e onde o sangue é colocado nas pontas do altar. Para fazer esse procedimento, o sacerdote ele ia numa pia de ouro, não sei se dá para você ver aí, que ficava ali antes da tenda. Ele se lavava nessa pia de ouro, lavava as suas mãos, ele se banhava ali naquele lugar, mostrando que para ser sacerdote, para se colocar nesse caminho entre o homem pecador e Deus, era necessário estar puro. Isso mostra também a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisava se lavar numa cerimônia como essa, porque Ele era santo e perfeito para interceder por nós. Quando entramos agora dentro da parte coberta, nós temos essa primeira parte aqui, ou essa primeira sala, chamada de lugar santo. Nesse lugar santo, existia um candelabro com 7 velas, ou 7 lamparinas, e essas lamparinas, elas precisavam ser acesas com fogo lá do altar. Não podia ser um fósforo qualquer, ou um fogo produzido, assim, de última hora, e quando isso aconteceu, aqueles que fizeram isso morreram, porque brincaram com aquilo que a adoração ali do tabernáculo estava apontando, brincaram com a santidade de Deus. Então, esse candelabro ele era aceso com esse fogo, e aí ele iluminava, ele era a lâmpada ali daquele ambiente. O Senhor Jesus, mais uma vez, está sendo representado aqui. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. O povo de Deus está sendo representado ali naquela mesa. Tem uma mesa em frente a essa luz. Isso mostra que Cristo ilumina o seu povo. E onde é que está o povo? Havia 12 pães naquela mesa. Eram pães sem fermento. E esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus. Deus havia guiado esse povo no deserto, Deus havia alimentado esse povo no deserto, não só materialmente, mas havia alimentado o povo no deserto espiritualmente. E isso apontava para Cristo como o pão da vida, como aquele que alimenta a nossa alma, aquele que faz com que uma vida vazia se torne uma vida perfeitamente plena, uma vida completa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ali estava o símbolo de que o povo poderia entrar na presença de Deus através da luz de Cristo Jesus. Então, mais adiante a gente vê um outro móvel chamado incensário. Nesse incensário o sacerdote vinha com ervas aromáticas, fazia uma mistura dessas ervas e colocava dentro dele, havia fogo também nele, e essas ervas eram queimadas. E o resultado dessa erva ser queimada ali era um aroma
Um aroma agradável que tomava conta daquela sala, não só dessa sala, mas também do lugar do Santo dos Santos. E o que isso significa? Significa que o sacrifício que o povo realizou lá fora, que os sacerdotes operaram lá fora, por causa dos pecados do povo, esse sacrifício estava sendo aceito, estava subindo como aroma suave a Deus, e Deus estava se agradando do coração arrependido do povo que levava ali as suas ofertas. A gente não apenas entende isso, mas no livro de Apocalipse 8, versículos 3 e 4, mostra que esse incensário também significa a oração dos santos. O povo de Deus, que decide viver pela fé, que decide viver por Cristo, ele sendo perseguido durante toda a sua história, ele é levado a orar. Ele é levado a buscar a Deus através do sacerdote Cristo Jesus, mediante a luz de Cristo Jesus, que mostra a verdadeira religião. Esse povo sendo guiado por Cristo, ele ora a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele pede perdão quando ele ofende a santidade de Deus. E Apocalipse diz que essa fumaça que subia também simbolizava as orações dos santos, não apenas do Antigo Testamento, mas de toda a história da igreja primitiva ali, até o Apocalipse, e, consequentemente, as nossas orações, elas estão simbolizadas nesse incensário, quando esse aroma sobe aí à presença de Deus. E temos, por fim, o Santo dos Santos. Temos uma imagem, existe muitas tentativas de se fazer alguma gravura sobre isso, ou até alguma peça mesmo, que seja uma réplica do que havia ali dentro do Santo dos Santos. Então, aí nós temos, dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Falamos aqui de aliança, e aqui nós temos a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança, havia uma tampa. Deus havia mandado que fosse feita uma tampa nesse lugar chamado propiciatório, ou seja, lugar de pagamento de dívida. O sacerdote, agora, não como os sacerdotes que entravam no lugar santo, que eles entravam todo dia no lugar santo para trocar os pães, para acender lá as velas, para colocar incenso. Nesse lugar, Santo dos Santos, só se entrava uma vez por ano. Uma vez por ano. E como é que acontecia? Só o sumo sacerdote entrava. Só um homem entrava naquele lugar. E ele ia com sangue de touro, oferecia aquele sangue em cima dessa tampa, derramava um pouco do sangue em cima dessa tampa, para que aquele animal morto pagasse pelos seus próprios pecados. O pecado do sacerdote. E também o pecado da família do sacerdote. Depois ele saía e trazia sangue de cabrito e derramava também em cima daquela tampa ali. Simbolizava que o animal havia morrido pelo pecado do povo de Deus, pelo pecado das pessoas do povo de Israel. Através desses animais que morriam no lugar, tanto do povo como do sacerdote, a santidade do Senhor não fulminava o sacerdote que ali estava, porque um animal já tinha sido morto no seu lugar. E aí nós temos esses querubins que estão com essas asas assim. Quando a gente estuda um pouco das Escrituras, a gente percebe que os querubins, na Bíblia, são aqueles responsáveis por zelar pela santidade de Deus. Eles trabalham em volta da santidade de Deus. Não ajudando Deus a ser mais santo. Não é isso. Mas eles cuidam, eles zelam a tudo que diz respeito à santidade de Deus. Então, é como se eles estivessem ali preservando tanta santidade que havia na presença de Deus. Mas também ele estava preservando o povo dessa santidade. Por quê? Porque o povo era pecador. Então, a santidade de Deus, quando encontra um ser humano pecador, ela mata esse ser humano.
Deus tem um nível de santidade tão perfeito que o ser humano ele não consegue se relacionar com Deus porque ele caiu. Desde o pecado, da quebra do primeiro pacto. O pecado faz com que o ser humano não possa se relacionar com Deus. E Deus ele não tolera pecado. Quando a gente entende também o que havia dentro da Arca da Aliança, temos alguns elementos dentro dessa arca. O primeiro são as tábuas da lei, que mostravam que o povo era pecador, que mostravam que o povo não tinha condições de cumprir aqueles mandamentos. E diante da lei, o povo deveria ser condenado. As tábuas da lei dentro da arca diziam isso. Então, se não fosse o sangue derramado, se não fosse os querubins protegendo o povo dessa santidade de Deus, isso aqui, eu estou falando dentro dos símbolos, e a gente vai estar falando um pouco mais das implicações disso, mas permitam-me falar um pouco ainda dentro dos símbolos. Então, se não fossem esse sangue, se não fosse ali o papel dos querubins, o povo seria destruído. A lei mostrava que o povo era pecador. Havia também uma urna com pedaços do maná, que foi aquele alimento que Deus providenciou para o povo de Deus no deserto, que mostrava que Deus, durante toda a caminhada daquele povo que sacrificava, Deus foi fiel a esse povo. Deus alimentou esse povo, Deus cuidou desse povo. Deus providenciou tudo aquilo que esse povo precisava. Inclusive, no caso aqui, apontando o maná para Cristo Jesus, Deus alimentou esse povo espiritualmente com a presença de Cristo durante toda a caminhada ali no deserto. Deus está representado aqui dentro dessa arca. Essa arca, ela vai manifestando a presença de Deus, e tem um episódio que, não sei se você se lembra desse episódio, quando um servo do Senhor chamado Uzá, enquanto a arca estava sendo levada, transportada, essa arca ia caindo. E aí esse homem, com muito amor e muita boa vontade, ele tenta segurar a arca. E você lembra o que acontece com ele? Ele morre fulminado pela glória de Deus. A gente fica com pena dele, mas eu creio que aquele homem foi para o céu. Deus estava querendo simplesmente ensinar algo para nós através da vida daquele homem, tá certo? Só estou... Enfim. Mas de fato, o que Deus estava mostrando ali é que ninguém brinca com a santidade de Deus sem sacrifício. Entende? Ninguém chega a Deus, ninguém toca na Arca da Aliança sem sacrifício. Ninguém se relaciona com Deus simplesmente porque deu na telha, como é aquilo que a nossa sociedade hoje prega, diz que cada um tem a sua religião, cada um tem o seu próprio caminho religioso, cada um, e a palavra do momento é, cada um tem a sua espiritualidade. Muitas vezes baseado simplesmente em divagações ou feituras de deuses à sua própria imagem. E aí se criam diversas religiões no mundo dentro dessa lógica. Então a Arca da Aliança era o símbolo de que Deus estava presente com a sua santidade naquele lugar. Foi assim que Deus prometeu a Moisés no momento que ele estava dando as instruções para que essa arca fosse feita. Deus diz a Moisés: olha, Moisés, eu descerei lá entre os querubins e eu falarei contigo e você vai interceder pelo povo. Eu falarei com você, minha presença estará lá naquele lugar de adoração. A minha Shekinah, a palavra original é essa, a minha Shekinah estará ali. E você falará comigo, você vai interceder por meio desse sangue dos animais. Você vai interceder e eu estarei lá com você. Bem, temos aqui esses elementos, não é? Eu fiz questão de colocar, porque eles devem fazer sentido na nossa caminhada. Não sentido último,
mais sentido para que a gente entenda Cristo Jesus. E esse não é só a minha intenção. Na verdade, essa é a intenção do autor. Veja lá no versículo 6 do texto que a gente tem lido. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, ou seja, do jeito que a gente falou aqui, tá certo? E muito mais, de coisas que eu não falei. Depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Veja, ele está narrando, e a intenção dele aqui é falar, olha, os sacerdotes entram lá, fazem esse serviço. Um sumo sacerdote entra sozinho, então nem são todos os sacerdotes que entram no Santo dos Santos, certo? Nem é o povo que entra no lugar santo. A coisa vai se afunilando. O povo só entra no átrio, depois só os sacerdotes, e depois só o sumo sacerdote. Ele entra ali na presença de Deus. Certamente o autor aos Hebreus, ele está fazendo o povo cair na real. Ele está fazendo o povo que queria voltar a adorar no templo, que queria abandonar Cristo e voltar a adorar por meio das cerimônias, perceberem que o que eles estavam pensando em fazer era um retrocesso, era uma regressão diante daquilo, do avanço que Deus já tinha dado ali na vida deles. Então, no versículo 8, a gente entende que não é só o autor aos Hebreus que vê dessa forma, depois de Cristo, mas ele mostra que o próprio Espírito Santo, já lá no Antigo Testamento, no momento em que ele está dando as instruções para que fosse feito o tabernáculo, o próprio Espírito Santo, ele estava vendo o futuro. Ele estava apontando para Cristo Jesus. Veja o que ele diz. Querendo com isto, dá a entender o Espírito Santo, o autor da Bíblia, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que ele está querendo mostrar aqui ao povo? O caminho para a presença de Deus, o caminho que faz com que a nossa consciência ela encontre paz perfeita. Esse caminho, o caminho que estava apresentado para eles era ineficaz para trazer a relação com Deus de forma plena para aquele povo. Enquanto houvesse, segundo a expressão aqui é colocada, enquanto essa estrutura tivesse montada, estrutura de átrio, lugar santo e santo do santo, enquanto fosse essa a forma de adoração ali, o povo estava barrado. O povo não tinha acesso. O povo não conseguia, na sua alma, dizer para si mesmo, eu tenho um relacionamento com Deus e esse relacionamento me enche de alegria. O povo não conseguia dizer isso, a não ser que eles olhassem além daquelas figuras que estavam ali. Então, havia a necessidade, e a sugestão do autor aos Hebreus aqui é essa, havia a necessidade de que essas coisas saíssem do meio do caminho, que essas coisas tivessem um fim, que essas coisas não atrapalhassem a verdadeira espiritualidade. Nós, muitas vezes, temos também nossos aspectos de falsa religiosidade que também nos atrapalham de viver uma vida simplesmente diante da face de Deus através da mediação de Cristo Jesus. Era necessário para o povo hebreu, para aquela igreja de Hebreus, e é necessário para nós hoje aqui entendermos
Que toda a cerimônia do Antigo Testamento, elas eram como placas, elas eram como setas, como indicativos. Olhando para elas, o povo participou delas, o povo pediu perdão pelos seus pecados através delas, viveu aquelas cerimônias, mas quanto mais a revelação de Deus, a Bíblia era escrita, o Espírito Santo ia abrindo mais o entendimento do povo, dava para perceber que tudo isso era apenas indicativo. Dava para perceber que não podia ser só isso. O autor aos Hebreus, ele vai mostrando, ele vai de forma muito profunda, uma linguagem muito rica, ele vai colocando isso ali no coração daquele povo com muito cuidado. E aí, quando ele chega no versículo 9, ele diz a seguinte coisa: isto é uma parábola para a época presente. Veja como ele chama a antiga aliança, como ele chama essa liturgia que existia ali no tabernáculo do Antigo Testamento. Isso é uma parábola. A palavra, a melhor tradução dessa palavra parábola aqui, isso é um tipo. Isso está tipificando alguma coisa que vai acontecer no futuro. Em outras palavras, isso é um tipo de Cristo. Isso que acontece aqui é um exemplo ou é uma sombra daquilo que viria. Isso é uma parábola para a época presente. Ou seja, naquela época os judeus ainda sacrificavam. O templo só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Essa igreja aqui está antes disso. O templo funcionava lá, os sacrifícios ainda continuavam ali acontecendo, e o autor está dizendo, essa história do tabernáculo, ela é uma parábola para isso que vocês estão fazendo isso aqui. Vocês precisam entender o significado dessa parábola. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não trazia uma consciência limpa, não trazia uma consciência plena, não trazia paz com Deus, relacionamento vivo com Deus. Se eles permanecessem reféns das cerimônias judaicas que aconteciam, inclusive, na sua época. Essa parábola era uma pregação evangelística, para que aquelas pessoas conhecessem a verdadeira religião. O autor mostra que esses sacrifícios eram apenas simbolismos e continuavam sendo ineficazes para uma vida de paz com Deus, de santificação. Eles não conseguiam encontrar dentro de si uma noção de perdão perfeito na vida deles, e isso afetava a relação deles com Deus. Essas eram boas sombras, essas coisas não eram ruins. Quando eu vou narrando aqui, ou quando o autor aos Hebreus vai narrando, ou quando o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, vai narrando, falando sobre a lei, a gente é tentado a esquecer de que a lei é boa, como a gente falou aqui no começo. Ela é boa porque ela mostrava Cristo. Ela é boa porque ela apontava para Cristo, e sem elas, nós não entenderíamos quando Cristo viesse. Portanto, nós devemos glorificar a Deus, agradecer a Deus pela lei. Mas, assim como uma criança que ela é educada, por exemplo, numa escola, e aquela escola, ela se envolve com a vida daquela criança, não é? E cuida em muitos aspectos da vida daquela criança, mas a criança vai crescendo, e ela chega no 3º ano, e ali a escola começa a querer fazer aqueles eventos todos para se despedir daquele aluno que passou a vida inteira, que viu pequenininho crescendo ali naquela escola, e agora ele está se formando. Mas chegou a hora daquele aluno ganhar aí outros rumos na sua vida. A escola, ela tem uma função provisória.
A lei do Senhor, a lei, no caso aqui a lei cerimonial, ela era essa escola. Ela foi formando as pessoas. Quando as pessoas chegaram no 3º ano, elas começaram a entender que tudo que elas aprenderam na escola era para que elas agora vivessem com o mestre dos mestres, que é Cristo Jesus. É mais ou menos isso que, uma das ilustrações que podem mostrar a função boa da lei, das cerimônias que aconteciam ali no Antigo Testamento. O autor, no versículo 10, confirma isso. Ele diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Tempo oportuno de reforma. Essas restrições que são colocadas aqui, essas abluções, palavras assim que a gente nem sabe muitas vezes o significado, o autor está colocando aqui todas essas regras, todos esses rituais. Paulo também vai falar sobre isso lá em Colossenses 2:23, quando ele diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ascetismo, obedecer regras, não toque nisso, não prove aquilo, viver dentro de toda essa cerimônia religiosa, não trazia vigor espiritual para a vida do povo no Antigo Testamento, não trazia vigor espiritual para a vida dos hebreus ali. E aqui no contexto de Colossenses, até os gentios, eles conseguiam transformar o culto, que nem era um culto judaico, ou a vida deles, em uma vida de seguir regras. Simplesmente bater o ponto litúrgico no seu dia a dia. E o apóstolo Paulo também exorta gentios, o autor aos Hebreus exorta hebreus, porque esse é o movimento do nosso coração. Nós somos tendentes a querer achar que podemos fazer a nossa própria religião, podemos agradar a Deus do nosso jeito, cumprindo as regras que nós mesmos estabelecemos, para dizer assim: eu acho que Deus hoje está de bem comigo, porque hoje eu fiz isso, isso e isso, então Deus hoje está de bem comigo. Sendo que isso tem um efeito sonrisal. O efeito sonrisal é aquela coisa que, quando você faz, ele espuma bem rápido, mas depois a espuma some, não é? Quando a gente pensa que a nossa religião se baseia nas nossas cerimônias, se baseia na gente, a gente tem alegria naquela hora, mas essa alegria passa facilmente. E uma consciência impura começa a nos acusar dentro de nós, dizendo: rapaz, tu não pode chegar na presença de Deus, você não consegue ter acesso a Deus, você é um pecador. Nada diferente de Cristo pode nos levar à paz com Deus na nossa consciência. Mas não perca a última frase do versículo 10, que é o nosso último versículo: tempo oportuno de reforma. Essa é a proposta do autor aos Hebreus àquele povo, dizendo: olha, o tempo da reforma chegou, desde o dia que, na verdade, desde o Antigo Testamento. Se você crê em Cristo desde o Antigo Testamento, a reforma acontece na sua vida, porque a sua religião não vai se basear em você, porque você vai ver Cristo além das cerimônias. Na chegada da nova aliança com Cristo Jesus, no momento que Ele vem, que Ele morre, que Ele derrama o seu sangue, que Ele transforma a Páscoa em Santa Ceia, que é o que a gente vai celebrar aqui hoje, nós entendemos que o tempo de reforma foi instituído por Deus, com a vinda agora daquele que é o significado de tudo o que foi falado anteriormente. Cristo chegou. O dono da sombra chegou. E a pergunta aos hebreus ali era: vocês vão ficar abraçando a sombra?
Vocês vão continuar abraçando a sombra? Se o dono da sombra, com essa presença maravilhosa dele, ele está presente, você não vai abraçá-lo, você não vai tocá-lo, você não vai ouvi-lo, não vai estar aos seus pés, você vai ficar perdendo tempo com as suas próprias iniciativas para adorar a Deus? Ou você vai entender o que é que Cristo fez para que você pudesse ter acesso a Deus? É tempo de reforma, era tempo de reforma para os hebreus ali, naqueles dias, e nós também passamos por um tempo de reforma no momento em que nós conhecemos Cristo. Nós vivíamos sem servir a Deus. Eu sei que existem alguns que cresceram na igreja, existem outros que conheceram a Cristo posteriormente, mas ambos, nós construímos uma vida para nos auto-justificarmos. Nós dizemos, eu sou uma pessoa boa. E nós temos a nossa liturgia, não é? Nós vivemos a vida, as pessoas que não estão na igreja, elas vivem as suas liturgias de vida. O seu dia a dia de adoração. Elas acordam, elas olham o seu celular, elas veem aquilo que elas creem, elas vivem baseadas naquilo que elas creem, elas acreditam que elas são boas, e tudo isso é uma forma de religião. É uma forma de viver a vida dizendo assim, eu consigo alcançar a minha paz. Eu consigo alcançar a paz na minha consciência. Eu coloco alguma coisa no lugar de Cristo. E você? É mais ou menos isso. Venha colocar alguém no lugar de Cristo comigo. Venha idolatrar comigo alguma outra coisa no lugar de Cristo Jesus. Porque toda adoração a Deus que não for por meio de Cristo é uma adoração que não traz a verdadeira paz. A paz que primeiro é uma paz com Deus, e sendo paz verdadeira com Deus, é uma paz que toma o nosso ser interior, toma a nossa consciência. Nós somos religiosos e somos fazedores de falsa religião, e no dia em que a gente conheceu Cristo Jesus, foi o dia de reforma na nossa vida. Nós entendemos que quando a gente buscava prazer em determinada coisa, na verdade, o que o nosso coração de fato precisava era do prazer em Cristo. Quando a gente olhava para a família da gente e a gente via que coisa maravilhosa, era porque existe uma família espiritual que se reúne em volta da mesa de Cristo. Toda a vida do ser humano, toda a carência, seja qual for do ser humano, ela aponta para Cristo, e ela só é saciada devidamente quando essa pessoa encontra Cristo Jesus. Enquanto ela não encontra, ela está, como a Bíblia coloca, ela está cega, ela está tateando, mas ainda não encontrou a única religião verdadeira, que é o nosso Senhor. Era esse o desafio do povo hebreu. Eles estavam sendo seduzidos a acreditar que não precisavam de Cristo. Que eles poderiam chegar simplesmente direto à presença de Deus, através simplesmente da morte de animais e de sacerdotes imperfeitos e humanos. Mas isso não aconteceria. A pergunta, irmãos, que eu faço diante de tantas informações que foram colocadas aqui, informações até difíceis de, muitas vezes, entender ou de digerir, mas você é convidado a continuar vindo aí na série para estar somando conhecimento e mudança de vida diante dessas coisas que a gente ouve. Mas a pergunta que eu faço é, se o sangue de Cristo já foi derramado, o que falta para termos paz com Deus e paz na nossa consciência, por causa dessa paz com Deus? O que falta se o sangue de Cristo já foi derramado? Pense direitinho. Será que você precisa sacrificar animais?
para que Deus olhe para você e diga, o animal pagou no seu lugar. Então eu vou ter amizade com você, meu filho, porque o animal pagou no seu lugar. O Cordeiro já veio. O Cordeiro já pagou no lugar de todo aquele que nele crê. Pense comigo. Será que alguma obra sua, por mais bem feita que seja, vai fazer com que o seu pecado diante de Deus seja perdoado por causa dessa obra que você fez? Não vai. Só um sacrifício poderia ser perfeito o suficiente para Deus dizer, esse aí pagou. Esse aí pagou no nível do seu pecado. E ainda transbordou. Foi o sacrifício de Jesus no seu lugar. Então, se Jesus morreu em nosso lugar, não há obra nenhuma nossa que vai fazer diferença para que sejamos aceitos por Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, para aqueles que creem em Cristo Jesus, é que tudo já foi resolvido. Tudo já foi resolvido. Por que o terror? Por que o assombro? Por que uma consciência tão machucada? Por que uma consciência tão medrosa? Por que a covardia dentro da gente? Por que nós temos medo da morte, por exemplo? Por que nós não queremos ir evangelizar em lugares perigosos? A gente está com medo de quê? Tudo já foi pago. Nós já estamos na presença de Deus. O santuário celestial, nele, já se praticou o sacrifício perfeito. O sacerdote celestial já está lá. E ele intercede por mim e por você todos os dias. A promessa, como nós lemos, é que nós vamos morrer. E após a morte segue-se o juízo. Mas para aqueles que estão com Deus, esses já estão salvos desse juízo. Cristo resolveu absolutamente tudo que poderia trazer uma consciência ruim para dentro de nós. Tudo pago está. Como é que a gente canta aqui? Bom? Tudo pago está, nada teme, nada tem. Muito, é isso aí, muito bem. Vamos cantar outra música aqui, vai ser melhor. Irmãos, o que essas coisas significam, traduzidas na prática? E aí eu encerro esse primeiro tempo aqui. Na prática eu queria colocar cinco desafios para a gente, diante disso que a gente ouviu. Primeiro, não cultue a Deus como se Ele fosse comum, porque Ele é santo. O tabernáculo terreno ensina isso, e o celestial amplifica isso. Lembra, o tabernáculo não era ruim, o tabernáculo era maravilhoso, apontava para Cristo. E Ele traz para nós noções da santidade de Deus, da perfeição de Deus. Deus é santo, perfeito, Ele não tolera pecado. Nós precisamos cultuar a Deus aqui, como estamos fazendo agora, com reverência, com expectativa no nosso coração de conhecermos mais da sua santidade, da sua perfeição, e que isso nos tome, que isso entre em nós, e que a gente celebre a Deus pela sua santidade, com todo respeito, mas também com todo amor e toda alegria, porque mediante a Cristo nós podemos entrar na presença desse Deus tão santo. Então não cultue a Deus de qualquer jeito, o tabernáculo nos ensina isso. Não cultue a Deus para aplacar a ira dele, pois ofertas, serviços ministeriais, louvores, nada disso paga com justiça a ofensa do seu pecado, pois são só obras humanas. Às vezes a gente pensa que a gente tem que servir a Deus na igreja
ou a gente tem que ir para os cultos, ou a gente tem que participar do ministério X, Y ou Z, porque senão Deus vai nos fulminar. Ou então, eu estou vacilando, eu não estou bem com Deus, eu estou envolvido aí com pecado, nem que seja o pecado da omissão. Então o que é que eu vou fazer? Para resolver esse meu pecado, eu vou começar agora a participar das coisas da igreja. Como se houvesse uma mágica assim acontecendo. Eu agora venho para os 2 cultos, eu agora participo agora do Pedras Alpha, do Pedras Store, os nomes aqui são assim, e tem outros nomes. Eu estou em tudo, como se a gente estivesse fazendo uma barganha com Deus. Deus não está impressionado com isso. Os seus ministérios, os seus serviços, os seus cultos, os seus louvores, a quantidade de devocional que você faz por dia, essas coisas não pagam a ofensa que você cometeu contra Deus. A sua ofensa é impagável. O único pagamento que Deus aceitou pelas suas ofensas, ou que fez a propiciação pelas suas ofensas, não foi o sangue de cabrito, nem de touro, mas foi o sangue do seu próprio filho. Então você não precisa, com a motivação errada, fazer ministério dentro da igreja. Não faça isso. Não é essa a motivação correta. Apenas entenda o sacrifício de Cristo e assim confesse seus pecados, creia de coração no perdão de Deus pela expiação de Jesus. Irmãos, a gente poderia só dizer isso aqui. Entenda uma coisa, peça perdão a Deus, porque o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, como diz a carta de João. Confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Pronto. Isso aí era para ser a vida simples da igreja. Não era para ver nenhum fazejamento. Você conhece essa expressão? Não era para ver nenhum fazejamento nosso na igreja, com nenhum outro sentimento no nosso coração, com nenhuma outra agonia na nossa consciência. A única coisa que deveria haver na nossa consciência era paz. Paz com Deus. Eu não preciso, por exemplo, ser pastor. Não preciso mesmo. Você não precisa ser a pessoa do dom, que você tem um dom. Você não precisa ser essa pessoa aí para Deus lhe aceitar. Você não precisa. Tudo pago está. Deus, o dom que Jesus Cristo ofereceu a Deus foi aceitável a Ele. 4. A vida pelas próprias obras maltrata a consciência daquele que quer adorar a Deus. Quando você se torna um fazejador de liturgias, de atividade religiosa na sua vida, seja as atividades religiosas na igreja, ou as suas atividades religiosas na liturgia da vida, tudo isso que você faz é como se levantasse uma poeira e você não conseguisse conhecer a Deus em meio a todas as suas obras que não são as obras de Cristo, que Cristo fez por você. Entenda o avanço que há em permanecer vivendo pelos méritos de Cristo. Coloquei aqui pelo menos 4. Paz com Deus desfrutada na alma. Quando você vive só pelos méritos de Cristo, esquecendo dos seus méritos, esqueça deles. Você vai viver agora só pelos méritos de Cristo. Primeira coisa, paz com Deus desfrutada na alma, porque não vai ter aquela tensão. Não tem a tensão do desempenho. Será que eu fui bem? Será que eu consegui hoje? Será que minha vida hoje foi agradável a Deus? Para com isso. Para com esse negócio. A vida de Cristo já foi agradável a Deus no seu lugar. Você não precisa ficar fazendo isso. Pastor, você está dizendo que eu não preciso buscar a santificação?
Não, eu não estou dizendo que você não precisa buscar santificação. Eu estou falando das suas motivações. Eu estou falando das suas motivações, ou das minhas motivações erradas. A verdadeira santificação, e é o próximo aspecto, é a santidade por gratidão. A nossa santificação vem por gratidão, irmãos. Vem por gratidão por tudo que Cristo já fez. Toda santificação que não vier por gratidão vai vir pelo quê? Nem santificação vai ser. Vai ser moralismo, muitas vezes. Vai ser aperfeiçoamento humano em realizar técnicas aceitáveis, técnicas úteis na vida, né? Vai ser reprogramação da mente. Tem uns nomes aí que estão usando agora. Reprograme a sua mente e tal. Deus não está nem aí para esse negócio. A verdadeira santificação, o verdadeiro aperfeiçoamento, ele se dá quando nós temos um coração grato por tudo o que Jesus já fez por mim. Com essa leveza, eu corro a maratona que Deus me propõe. Conhecimento do verdadeiro Deus. Eu já falei aqui anteriormente sobre isso. E por fim, serviço grato ao Senhor no corpo de Cristo. Agora sim, eu tive que resgatar para que você não pensasse que servir a Deus é simplesmente uma forma de tentar agradá-lo, praticar boas obras diante dele para sermos aceitos. Nós podemos sim servir a Deus. Podemos sim ter ministérios. Podemos sim participar do Pedras Alfa, Beta, Gama, Delta e aí vai. Podemos servir a Deus. Podemos vir de manhã, podemos vir de tarde, podemos participar dos pequenos grupos, podemos evangelizar pessoas, discipular. Podemos servir a Deus, gastar a nossa vida no ministério que Deus nos deu, porque entendemos que já fomos perdoados através do sangue de Cristo Jesus. Isso nos move para frente. Isso traz um nível de gratidão no nosso coração tão grande que o desejo que há em nós é: eu quero servir esse Deus. Agora sim você está com a motivação correta. Agora sim a busca pela santidade, pelo realizar ministérios, pelo ser igreja, por ter comunhão com os irmãos da igreja, agora sim você está na motivação correta para ser igreja do Senhor Jesus.